O que eu queria trazer, compartilhar com a igreja hoje, é uma coisa que Deus tem falado muito claro, muito forte no meu coração. E eu queria trazer um pouco para a igreja disso, por uma realidade que nós vivemos, que nós passamos por experiências há alguns dias, com relação ao maldito pecado. Existe um poder, existe uma força, existe um calibre destruidor do pecado, de que às vezes nós desconsideramos um pouco essa seriedade e essa força destrutiva do inferno, e nós esquecemos de que o diabo ele está interessado em nos destroçar. E eu queria trazer um pouquinho hoje a respeito disso, a respeito das consequências que uma vida de pecados e algumas atitudes que nos colocam na lama do inferno podem trazer para nossas vidas. Vamos abrir um texto conhecido de Gálatas, no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, eu vou ler. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, Deus querido, mais uma vez clamamos o seu nome, que é o único nome que pode acalmar corações e principalmente tirar do inferno. Nos abençoe e nos guarde, Pai. Nos faça pessoas parecidas com o Senhor a cada dia. E nesse momento que vamos começar uma discussão sobre suas verdades, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos corações, que permita que nós entendamos o que o Senhor quer passar para a igreja. Não permita que conceitos próprios atrapalhem a palavra que o Senhor quer dar para cada filho seu aqui. Nos abençoe e nos guarde. Obrigado por essa noite bendita. Obrigado porque sua volta é breve. Em nome de Jesus. Amém. John Wesley, o irmão amado John Wesley, um dia falou assim: me deem 100 homens que não tenham medo de nada, a não ser do pecado, que nós transformaremos o mundo. Hoje a nossa reflexão, ela fala a respeito de ter nojo do pecado, de ter asco do pecado, de entender que o pecado é o maior inimigo hoje do meu caminho livre para o céu. Entender que o pecado está interessado exclusivamente em pisar na minha cabeça, que a crueldade do diabo, ela não tem nada de doce, que o prazer do pecado não tem nada de suave. Eu queria começar contando uma história real, uma verdade. Ela aconteceu há alguns anos, numa região distante. Essa história, ela fala um pouquinho a respeito do estrago que faz a inoculação do pecado nas pessoas. Ela mostra que depois que cai aquela bactéria maldita dentro de um sangue outrora limpo, do estrago que ela faz, do mastigado que ela faz, do limite que ela deixa a pessoa chegar. Havia alguns anos, numa região distante, uma família de alguns irmãos. Esses irmãos, eles eram sérios com Deus. Eles se amavam e se protegiam em tudo. Um desses irmãos, talvez o mais diferenciado deles, ele conheceu uma mulher e se casou com uma mulher. Parecia ser o amor da sua vida. Contudo, por qualquer falta de zelo e cuidado com esse relacionamento, começou a esfriar o relacionamento que tinha esse homem com essa mulher. Nesse momento, pela falta de cuidado, começou a entrada, a infiltração do pecado na vida desse casal. Ela foi se perdendo
e foi se interessando por outros homens, culminando isso com o adultério dela. Ela optou por ir embora para casa, foi embora para a casa dos pais dela e permaneceu por lá 4 meses isolada. 4 meses isolada na casa dos pais. E o marido traído entendeu depois desse tempo claramente que ele precisava ir atrás dela e fazer de novo com ela uma aliança que existisse perdão. E ele foi até a casa do pai dela, e tamanha foi a alegria do sogro ao vê-lo. Existiu nesse tempo que ele ficou lá uma semana de festa, de confraternização e de perdão. Eles se acertaram e quando foram embora novamente como uma família perfeita, uma família que se amava, o seu meio de transporte no caminho de volta começou a dar sinais de falha. E a viagem era longa, e perto de onde eles estavam morava um dos irmãos desse marido, outrora traído. E esse irmão, ele entendia tudo de mecânica. E o marido falou assim: bom, a viagem é longa, eu vou passar a noite aqui na casa do meu irmão, ele me ajuda a resolver o meu problema, e eu vou embora pela manhã. Mas o filho desse irmão, que entendia tudo de mecânica, ele era um garoto problema. Ele andava em más companhias. Ele tinha hábitos errados. Esse moço chegou em casa no meio da noite, esse filho, e com violência, ele tirou do contato dos homens da casa essa mulher. E ele tirou a mulher para fora, isolou a mulher, ele estuprou essa mulher e ele a matou. Quando o marido se deu conta do que tinha acontecido, quando o marido ele viu que a mulher dele estava morta, ele ficou perturbado e de forma bizarra, sem nenhum juízo mais. Ele colocou o cadáver da sua mulher no seu carro já arrumado e ele foi embora para sua casa com o cadáver da sua esposa. E chegando lá, sem muito discernimento, sem muita ideia, sem muita noção do que estava fazendo, ele esquartejou a sua esposa, cortou ela em pedaços e enviou cada pedacinho apodrecido do corpo da sua mulher morta para um dos seus irmãos que moravam perto. Os irmãos também, nessa loucura coletiva, se reuniram depois de receberem os pedaços da mulher dele e numa reunião falaram assim: vamos exterminar a família do nosso irmão, que é pai daquela criança, daquele moço que estuprou ela e causou desgraça na nossa família. E assim foi feito. Os irmãos todos foram até a casa desse irmão, pai do estuprador, e chacinaram e dizimaram a família inteira. Essa história trágica, de consequências bizarras, ela é verdadeira e está na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 19 e 20, que eu não vou ler agora, porque é um capítulo que é uma história muito longa, mas confiram em casa. Existem aplicações muito específicas para esse texto, mas o que eu queria trazer hoje é da consequência da inoculação no pecado em uma vida. A palavra de Deus nos ensina em Romanos, não precisamos abrir não, capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Nós que perdemos já pessoas que nós amamos, nós que já fomos no velório e no enterro de pessoas que nós realmente gostávamos, aquele vazio, aquela dor no estômago, aquela ausência, isso é o salário do pecado. Essa dor que, se não resolvida ou curada até o real encontro com o Criador, é uma dor que vai se eternizar para todo sempre. Como nós lemos inicialmente, nós colhemos daquilo que nós plantamos. Queria ler mais um texto com vocês, que está em Isaías, capítulo 3, versículo 11. Texto curtinho. Isaías 3:11. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Vou ler de novo. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Às vezes, nós não consideramos
a que níveis uma vida de pecado ela pode nos levar. E eu queria deixar hoje para nossa reflexão uma pergunta. Você que está me ouvindo agora, você já pensou quais estragos uma vida na prática do pecado ela pode causar ou tem causado na sua vida? Você tem provado, ou você já provou, ou você tem medo de provar em breve os frutos amargos de uma plantação maldita? Essa reflexão de hoje, ela nasceu de uma experiência que eu e minha família vivemos no Nordeste, há uns 2 semanas atrás. Meu pai compartilhou alguma coisa. Queria falar um pouco mais sobre isso. Nós tínhamos uma pessoa, um pastor de 50 anos de ministério. Pastor que era uma referência nesse lugar. E ele permitiu que o pecado fosse infiltrando sua vida. Ele permitiu que aquela inoculação maldita ela entrasse na corrente sanguínea dele. E ele cometeu um pecado gravíssimo. Na verdade, não existe diferença entre pecados e pecados. Por todos Jesus sofreu. Por todos os pecados Jesus morreu. Mas a consequência ela é diferente. Encontramos lá então, nesse lugar, lá na Paraíba, um grupo de irmãos queridos órfãos. Uma igreja totalmente sem cabeça, sem líder, desnutrida espiritualmente. E se Deus não fizer um milagre, destruída também como igreja. Em toda aliança, queridos, em toda aliança, em toda relação, existe um líder que responde por liderados. Isso, classicamente, é colocado sagradamente no casamento e também numa igreja, aonde o cabeça da igreja e do casamento, ele fazendo a coisa conforme ele foi instituído para isso, ele pode trazer peso de maldição ou de bênção para quem está sendo liderado. A minha família ela pode ser abençoada com a minha seriedade com Deus. A sua família, vocês homens, líderes de família, a sua família, sua mulher e seus filhinhos, eles podem ser abençoados através da sua aliança com Deus. E você pode fazer seus filhos malditos pela sua conduta errada. Quando o pastor daquele grupo, ele escolheu viver para satisfazer suas vontades, cresceu uma comunidade mirrada naquele lugar. E apesar de só aparecer o pecado depois de alguns anos, só apareceu depois de alguns anos o que ele havia feito, que não vamos entrar aqui em detalhes. Uma questão que um dos irmãos levantou naquela igreja foi, então, por que será que a nossa igreja ela ficou tão sem flores? Ela não cresceu nada nos últimos 20 anos. Provérbios, capítulo 14 a 13. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Pode ser que assassinato, que estupro e que esquartejamento, eles sejam meio distantes da nossa realidade, um pouco mais organizada. Mas depois que o diabo se tornou o príncipe desse mundo, depois do momento em que o diabo foi colocado como governante desse mundo, depois que o homem começou sua caminhada sozinha, o pecado tem mastigado nossas vidas. O pecado tem destruído nossas vidas. O pecado tem feito absurdos que a gente vai comentar daqui a pouco sobre eles. O que você tem colhido hoje? Quais frutos você hoje, no dia 19 de abril de 2015, tem nas suas mãos? Que frutos você tem colhido? Da sua aliança com Deus ou da sua vida de pecados? Você tem a agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele te tem dado, que Ele te tem feito? Você tem nas suas mãos os frutos tão esperados? Você está próximo do que você planejou para a sua vida
no dia que você abraçou sua fé. O mundo jaz no maligno. Atualmente temos visto o aperfeiçoamento demoníaco no mundo. As consequências da escuridão, as consequências da ausência de Deus no mundo são cada vez mais evidentes. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas você precisa entender o desespero que Deus tem em te ver afastado dos caminhos dele. Que você precisa entender, o que você precisa entender é que se você tiver uma vida afastada de Deus, uma vida lícita, mas misturada com o pecado, você não vai ter parte com Deus. O nosso desespero, o meu desespero aqui hoje é te colocar que o diabo ele vai acabar com você sem dó. O diabo é cruel, o diabo espizinha, o diabo tripudia, o diabo pisa na cabeça, o diabo ele quer a sua alma. E se você não considerar isso como uma verdade absoluta, se você não levar isso a sério, você e sua família serão malditos. O terreno adubado pelo diabo que o mundo se tornou hoje, ele tem permitido que nasçam frutos exuberantes das iniquidades plantadas. Vivemos hoje numa apelação ao hedonismo. Hoje nos ensinam na televisão e as pessoas e qualquer meio, clube, que o importante é o buscar a minha satisfação imediata. Eu preciso ter um prazer imediato. Deus que é pregado aí fora, ele é um Deus que quer que você seja feliz e não que você seja obediente, como a palavra manda. Tudo sugere que devemos buscar o prazer instantâneo. As pessoas perseguem coisas ilícitas, aquelas feitas no escondidinho, como o pastor sempre fala, que está em 2 Coríntios, as coisas que por vergonha se ocultam. As pessoas buscam aquelas coisas que vão trazer um conforto, uma delícia, que vão trazer um prazerzinho, e não importa se isso vai ou não vai ofender o Deus Criador. Na verdade, até o conceito de vergonha, hoje ele tem sido um pouco mais sucateado. Antigamente existia muito mais vergonha das coisas que se fazia não socialmente corretas. Hoje em dia não. Hoje em dia é meio que um prazer mostrar para todo mundo que eu fiz alguma coisa que não seja correta pela graça de chocar. Um exemplo disso, eu vi na televisão ano passado, a Marcha das Vadias. Se alguém conhece, você já ouviu falar disso daí. É um movimento que nasceu no Canadá em 2011. Ele tinha como objetivo inicial que a mulher ela era uma caminhada em prol das mulheres estupradas, em prol no sentido de combater o estupro. Mas isso aqui virou uma bagunça, e hoje no Brasil é feita uma marcha, uma caminhada em prol dos direitos femininos, em que a mulher ela deve lutar pelo mesmo direito de ser promíscua que o homem tem. Então as mulheres saem seminuas e saem gritando por uma causa, e saem dizendo que o corpo é delas, elas fazem com ele o que ela quiser. E antigamente, na verdade não tão antigamente assim, mas pouco tempo atrás, se um rapaz ele tinha uma vida sexual diversificada, esse rapaz ele era tido como um herói nos meios. E se uma mulher tinha uma vida sexual diversificada, ela era tida como uma pessoa suja. Hoje em dia não. Hoje em dia é um prazer para muitas das mulheres chocar o mundo dizendo que eu durmo com quem eu quero, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Mais um texto, irmãos. Os textos estão acabando já. Mais um texto. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2. Versículos 15 a 17. Eu vou ler. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, as paixões da carne, as paixões dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Eu ia trazer um vídeo hoje, aliás, eu tenho esse hábito de trazer vídeos. Eu tenho a máxima que uma pregação ruim ela é salvada por um vídeo bom. Então sempre trago videozinhos. Mas eu não trouxe o de hoje, na verdade, porque era um vídeo que eu assisti
e ele me fez mal. E se ele me fez mal, ele faria mal para a igreja também. Ele é um vídeo que ilustrava as consequências de forma prática do pecado. Ilustrava em que mundo nós estamos vivendo. E fica cada vez mais óbvio que a única solução é a volta do Senhor Jesus e levar a sua igreja. Coisas que são colhidas após uma semeadura errada. Então eu não trouxe porque eu achei que não conviesse, mas eu queria pontuar algumas coisas que tinha nesse vídeo que me deixou um pouco complicado. Pais que acorrentam seus filhos em casa porque viraram verdadeiros animais com a falta de droga. Homens e mulheres inseguros que assassinam seu parceiro por ciúmes. Suicidas que não acharam uma gota de paz em meio ao seu tormento. Adolescentes que incendeiam mendigos. Relações sexuais com bichos e com cadáveres. Troca de casais. Bebês largados em sacos de lixo. Mães que trocam seus filhinhos por um namorado que conseguiu convencê-la de que ela deve aproveitar o resto da sua vida. Filhos com traumas eternos por verem seu pai sendo preso. Pessoas ricas e vazias que morrem asfixiadas pelo seu próprio vômito. Dependentes que trocam sexo por uma pedra de crack de R$5. Velhinhos apodrecendo em asilos com cheiro de urina. Avós estuprando netos. Holocaustos e toda a situação que todos nós vemos todos os dias da criação que foi feita parecida com Deus, virando espetáculo no inferno. Mortes e doenças que são bênçãos na vida do crente. Porque para nós, como a Bíblia fala, até das trevas nasce luz. Para o crente, Deus permite algumas coisas para tratar, para operar melhor nossa salvação e nossa intimidade com Ele. Então doenças são causadas, doenças que acontecem, acidentes que são causados com crentes, situações difíceis. Elas são permitidas por Deus para refinar nosso contato com Ele. São consequências, essas coisas, são consequências do mundo embebido pelo pecado. Deus não causa, mas usa para o bem. Cada lágrima que Jesus derrama vendo tudo isso é uma festa no inferno. Perdemos a filiação divina. Saímos da casa do Pai para um terreno que não pertencia a Ele. E não conseguimos voltar mais. Trocamos a paz que excede todo entendimento e uma eternidade no céu por alguns anos de rebeldia, de arrogância e de ansiedade. Existia uma lenda de 1917 que fala do canto da sereia, onde uma mulher, porque ela foi amaldiçoada, aquela mulher, e virou um peixe, meio mulher, e ela cantava em certos lugares do oceano, onde passava alguns navios, e quem ouvisse o canto irresistível dela se jogava no mar atrás dela até morrer afogado atrás do canto da sereia. Um canto irresistível. E a única forma de a pessoa, segundo a lenda, ela não cair nas garras da sereia é que ela não ouvisse o canto da sereia. Somos atraídos pelo canto do diabo. Um canto que é doce, é um canto suave, é um canto que promete coisas boas, mas é um canto fatal. O diabo quer me ver soterrado. Em Tiago capítulo 4, não vamos ler esse texto não, mas diz: resisti, temei a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Temei a Deus, quer dizer, dê ouvido somente para Deus. Não permita que o diabo fale mais alto do que Deus. Nós não somos fortes. Nós somos facilmente convencidos por uma coisa que se me apresenta de forma lícita. Não permita que a voz de Deus seja abafada pelo sussurro, pelo canto da sereia, pelo canto do diabo. Não façamos como a Eva, que foi onde tudo começou, que ela permitiu ouvir a serpente, não lembrando de que a criatura, no caso a serpente,
ela não podia ser mais real do que o Criador. E ouvindo uma verdade da serpente, ela abriu mão da verdade do Criador. Mais um texto, estou acabando, é o penúltimo texto, de Romanos. Texto de Romanos. Capítulo 6. Versículos 11 e 12. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Irmãos, quando Deus nos aceita de volta e nós clamamos o seu perdão, somos pegos no colo por Ele. Nós hoje, quando nascemos nesse mundo, nós somos criaturas, nós não temos acesso à herança perfeita divina. E Deus, Ele espera toda a nossa vida para que nós clamemos por Ele e nós estendamos os braços para Ele, para que Ele nos pegue no colo e nos faça seus filhos. O prazer que eu tenho como pai de chegar no quarto da minha filhinha de manhã e ela está acordada e eu chegar só perto, ela estender o bracinho para mim e qualquer chorinho parar na hora porque está segura no meu braço, Deus tem muito maior em me ver nos seus braços. Se entregar a Deus é o único negócio bom que você pode fazer na sua vida. Você não tem outra opção. O caminho de delícias do inferno é um caminho suave, fácil, leve, mas é um caminho que te aparta para sempre do Criador. Quando eu estou no colo de Deus, as minhas dores vão diminuindo. Quando eu estou no colo de Deus, os medos e a vergonha vão indo embora. Quanto mais olhamos para o Senhor Jesus, mais diminui o amor e o interesse por essa vida. Vai sumindo aquele peso de comparação que muitos crentes mornos e muitos crentes machucados, eles têm um padrão de comparação. Será que essa vida com Deus vale a pena? Quanto mais eu me intoxico de Deus, mais vai sumindo essa possibilidade de existir comparação. Mas o diabo está ao nosso redor, atento a um coração fraco, louco para infiltrar no nosso coração qualquer verdadezinha dele. Quando voltamos aos caminhos de Deus, quando permitimos que a doçura do amor de Jesus ela nos reconquiste, começa uma estratégia maldita do inferno que visa o seu naufrágio. No dia que você faz uma aliança com Deus e você está totalmente seguro com Ele, existe um empenho absurdo do inferno em te fazer naufragar na tentativa de ir para o céu de forma santa. A atividade do diabo é constante, querendo tragar aqueles que saem da jurisdição celestial. O pastor Eros pregou um tempo atrás a respeito do caminho reto. O caminho reto que nós somos admoestados a andar. O caminho reto que nós devemos obedecer e estar nele, porque ele leva para o céu de forma segura. Esse caminho é inacessível ao inferno. A única forma de eu não ter contato, a única forma de eu não ser tocado pelo diabo, é eu permanecer nos caminhos da obediência de Deus. Os caminhos seguros, os caminhos que levam de forma certa para o céu. O diabo trabalha então no nosso calcanhar de Aquiles. O diabo vai trabalhando na nossa fragilidade. Sutilmente, ele vai sugerindo uma paquerinha aqui. Sutilmente, ele vai sugerindo uma mensagenzinha duplo sentido ali. Um imposto de renda não tão certo. O bar e a academia começam a ficar muito mais coloridos do que a Bíblia. E eu começo a achar que a companhia daqueles que não conhecem a Deus é mais suave e mais gostosa e mais enriquecedora do que a comunhão dos santos. Devagar, suave, é colocado isso daí. E a nossa salvação, que deveria ser trabalhada todos os dias, a nossa salvação, que a Bíblia fala que devemos trabalhar com temor e tremor, devemos cuidar da nossa salvação como a coisa mais importante das nossas vidas, porque a única coisa que nos importa, a salvação começa a não ser mais prioridade. Parece que o grande foco do diabo na vida do crente está no merecimento. Frequentemente ele usa uma distorção do que Deus falou. De alguma forma isso vai nos confundir. Foi assim no Jardim do Éden e assim nos montes
de religiões que existem. Cristianismo é qualquer coisa menos religião. Onde o importante nas religiões pregadas é que você deve só tentar. Tenta somente, que Deus ele é bobão. Ele vai considerar com carinho que você tentou pelo menos. Jesus nos convida à perfeição. Não ao perfeccionismo e religiosidade. Perfeição é aquela situação que eu me encontro quando eu estou caminhando à semelhança de Jesus. Perfeccionismo costuma ser uma autocobrança por eu querer fazer as coisas boas aos olhos dos outros. Somos chamados para a perfeição. Somos chamados para estarmos misturados com Deus. Jesus sabe das nossas dores. Sabe que somos limitados e pecadores. Sabe que a nossa carne é uma âncora à nossa salvação. Que a nossa carne não é convertida. E ela sempre vai querer coisas que militam contra o Espírito. E Deus sabe até daquela vontade vergonhosa que nós temos. E que nem em oração eu coloco. Porque se Deus ouvir aquela minha vontade absurda e horrorosa, Ele vai achar que eu realmente não tive contato com Ele ainda. Mas cuidado, irmãos. Não brinquemos com as chances que Jesus nos dá. Com as chances que Deus nos dá. Em Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus, Ele é tardio em irar-se. Ser tardio em irar-se não quer dizer que Ele não vai se irar. A ira do Senhor, ela vem. Romanos 11, 22 fala: devemos conhecer a seriedade, a severidade e a bondade de Deus. Com nós crentes, bondade, mas com os caídos, com os que largaram mão, severidade. Último texto que eu queria abrir com vocês está no livro de Juízes. Último texto. Juízes capítulo 16, versículo 20. Eu vou ler. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. E vou ler a última frase de novo. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Esse capítulo fala sobre a história de Sansão, que foi uma pessoa que tinha um voto com Deus, uma pessoa que tinha uma aliança com Deus, uma aliança que jamais Deus abriria mão, mas Sansão abriu mão. E Sansão ele procurou, Sansão ele permitiu, Sansão ele abriu mão de que essa aliança fosse conservada até o dia da sua morte. E Sansão, o sinal de voto que Deus tinha com Sansão, como fala no Velho Testamento, era o cabelo de Sansão ser cumprido. E no dia que Sansão, depois de muitas tentativas da mulher que estava com ele, de Dalila, depois de muitas tentativas, ela conseguiu descobrir, conseguiu entrar no santo dos santos de Sansão, conseguiu entrar na intimidade máxima dele, que era a aliança que ele tinha com Deus, e a cabeça dele foi raspada. E isso simboliza para a gente hoje que nesse momento foi quebrada a aliança que Deus tinha com ele. Sansão procurou muito, Sansão plantou e Sansão colheu o fruto mais amargo que nós podemos colher um dia, que é a ausência de Deus. E o pior, o texto diz que ele não sabia. O texto diz que Sansão não soube do momento em que o Senhor abandonou Sansão. Sansão não sabia que ele estava naquele momento que ele enfrentar os filisteus, estava fraco, estava sozinho, estava sem Deus. E a história continua contando que depois disso Sansão teve os olhos arrancados ou furados, e Sansão foi preso depois disso. Depois da nossa infiltração pelo pecado, depois de eu permitir que o pecado entre na minha vida e a aliança minha com Deus se quebre, depois que o Senhor não está mais comigo, eu tenho os meus olhos
furados. E eu começo a não conseguir identificar com clareza o que Deus quer me mostrar de caminho. E eu não sei mais discernir o que é bom, o que é excelente, e eu fico totalmente cego, sem nenhum tipo de visão espiritual. Passado um pouco, o diabo sutilmente, porque já sou dele, ele me algema, ele me leva para o inferno, algemado, preso e sem solução. Meu irmão, os dias estão próximos, o final está perto. Os dias estão próximos de acabar. Em alguns anos, se o Senhor não voltar, em alguns anos, se Deus não vier nos buscar, porque nós cremos e não somos merecedores, mas cremos na graça salvadora de Deus, em alguns anos, nós não seremos mais lembrados. Nós não seremos nem o nome. Poucos aqui sabem o nome do seu bisavô. E bisavô do lado, pertíssimo. Em muito breve nós não saberemos. Ou o pai do nosso bisavô. Em muito breve seremos esquecidos. Nem história nessa terra ficará. Se o Senhor não voltar, não seremos nada em alguns poucos anos. Deus prometeu uma herança incomparável. Incomparável a qualquer valor humano. Uma herança que vai nos prometer uma vida em paz. E depois que o olho fechar, o coração para de bater, vai nos prometer o céu. Uma eternidade no céu. Nós não temos percepção do que é o eterno. Uma eternidade no céu.